Olá, família! Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da série Engravidei e não sei por onde começar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da troca de fraldas de forma constante e também sobre a diferença entre as pomadas. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo. Clica lá no sininho para ativar todas as notificações e você não perder mais nenhum vídeo dessa série. Combinado? Então vamos lá. A gente sabe que a troca de fraldas ela deve ser realizada de forma constante, tá? Pelo principal motivo que é o quê? Evitar a assadura, ou como a gente chama, dermatite das fraldas, tá? Essa dermatite é uma inflamação que acomete a pele e ela é baseada em diversos fatores. A umidade, o contato constante com urina e fezes, algumas enzimas fecais também e, por fim, também micro-organismos que adoram um calorzinho e uma umidade, que são os fungos, tá? E aí a gente lembra, se você ainda não viu esse vídeo, veja, vou deixar o link para você aqui em cima, que o sabão que a gente usa nas nossas crianças é muito importante que seja um sabonete adequado, tá? Se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena você dar uma olhada. Além do que, lenços umedecidos, eles devem ser utilizados apenas em situações de emergência, como por exemplo, na rua. Tá? Por quê? Porque eles costumam também tirar a barreira de proteção da pele das nossas crianças, ok? Então, assim, a dermatite de fraldas, ela é engraçada porque ela não acomete aquelas dobrinhas. Aquele bebê que é cheio de dobrinha, a região da dobrinha em si, lá dentro, ela não é acometida pela região da fralda. Por quê? Porque se ele tá na dobrinha, o xixi e o cocô não chegam ali, não ficam em contato direto com essa região do bebê. Então, quando você abre a perninha do bebê, a região das dobrinhas, ela tá livre da dermatite. É muito legal, tá certo? E aí você já consegue fazer um diagnóstico diferencial com outras situações que acometem a pele do bebê, tá? Então, o que acontece? Até esse bebê ser desfraldado, a gente precisa tomar cuidado com a possibilidade de assadura. Claro, como a gente também já falou, até 1 ano de idade a pele ainda está se fortalecendo. Então, a partir de 1 ano, a chance de assadura é menor, mas não quer dizer que ela não exista. Então, todo cuidado é pouco, tá? Então, vamos para as orientações. Troca de fralda tem que ser constante. O bebê pequenininho, ele faz cocô o tempo todo. Então, se tem cocô na fralda, tem troca de fralda. Não deixa essas fezes lá, tá certo? Faça a troca da fralda o mais rápido possível, tá bom? Como ele é muito pequenininho também e mama muito, a diurese dele, o xixi dele é constante. Então, pelo menos a cada 2 horas, se ele não tiver feito cocô, pelo menos a cada 2 horas tem que trocar essa fralda, tá? Seja ela descartável, seja ela de pano. O que importa não é o material que ela é feita, o problema é o contato da pele com a substância, tá? Com o tempo, as fezes vão ficando mais espaçadas e a diurese também vai ficando mais espaçada. Então, você consegue fazer a troca dessa fralda a cada 3 a 4 horas, tá? Mas deve ser constante, ok? Graças a Deus, hoje as fraldas elas têm um grande poder absortivo, né? Então, dura tantas horas, isso é parte da propaganda das fraldas, ótimo, mas a gente não pode se confiar nisso, principalmente se o bebê já estiver com assadura, não vamos confiar nisso, tá certo? Segundo ponto, limpar suavemente a região, tá? Então, o que a gente sempre orienta em casa? Em casa, água morna e algodão, tá? Isso nos bebês menores. Nos bebês um pouquinho maiores, você pode pegar esse bebê, dependendo da situação, e colocar ele dentro da pia para lavar o bumbum, né? Num cocô maior, enfim, dentro da pia, com a água da pia mesmo, não tem problema. Mas a gente precisa ter essa higiene com o bebê em casa. Sabão, se for lavar na pia, sabão apropriado, o sabonetezinho dele, tá certo?
Lenços umedecidos, como a gente falou, eles estão reservados apenas para situações fora de casa. E olhe lá, porque se você puder levar uma garrafinha para a rua, leva, tá certo? Nunca, nunca, nunca esfregar, tá bom? Nada de esfregar a pele de bebê, tá? Terceiro ponto que a gente vai falar aqui é expor essa pele ao ar, tá? Quando você for limpar a pele do bebê, que você limpar o cocô, trocar o xixi e tal, sempre tem que secar. Lembra, umidade não, tá? Tem que estar sequinho para colocar a fralda. Então, o que a gente orienta? Ou deixa uns minutinhos ao ar livre, tá? Para bater o vento mesmo e esse vento secar a pele. Ou tenha sempre aquelas fraldinhas de pano, né, bem fininhas do lado, que aí você vai lá delicadamente enxugando para tirar todo o resíduo de umidade, tá certo? Então a gente precisa deixar também essa pele exposta ao ar ou com um paninho pra gente tirar, ter certeza de que tirou realmente a umidade daquela região após a nossa limpeza, tá? Por fim, nós vamos falar sobre as pomadas. Gente, é muito comum, eu acho que assim é a grande maioria dos pacientes que eu atendo, que a mãe vai trocar a fralda na minha frente e não usa pomada. Eu não entendo se é porque ela saiu e esqueceu, se é porque ela tá na rua e não usa mesmo, se é porque ela não tem o costume, mas a maioria das mães que eu atendo que precisam trocar o bebê dentro do consultório não usam pomada. A pomada, ela é uma pomada que deve ser uma pomada de barreira, tá? Ela deve ser uma pomada que a gente use para proteger. Ela não é uma pomada que vai ser absorvida pelo organismo do paciente. Ela vai ser uma pomada de barreira, ela vai proteger a pele. Ela deve ser usada a cada troca de fralda. Então, é kit. Saiu de casa tem que ter fralda e tem que ter pomada. Além do que tem que ter algodão com água ou o lenço umedecido, tudo bem. Tá certo? Então, não tem como esquecer a pomada. Tem que ter uma pomada dentro da bolsa, tá certo? Então, o que acontece? A pomada, ela deve ser aplicada a cada troca de fralda, tá? E eles não, como eu falei, eles não foram feitos para serem absorvidos. Eles foram feitos para ficarem realmente ali, tá bom? Formar aquele filme gorduroso que a gente vê na pele da criança. E deve ser aplicado em toda a região que tenha contato com a fralda, porque toda essa região está sujeita a ter contato com o quê? Com o xixi e com o cocô, tá certo? Então, a gente não deve economizar. Uma coisa que todos os pais fazem, que eu não tô entendendo ainda por quê, é limpar toda a pomada antes de aplicar a outra. Gente, se o bebê fez xixi e ele tem pomada ainda, você vai enxugar, você vai higienizar, mas você não precisa tentar tirar ao excesso aquela pomada, não precisa. Se não tem cocô ali, se foi só, por exemplo, uma troca por xixi, limpa o que você achar que tem que limpar e aplica a nova pomada em cima da velha mesmo, não tem problema, tá certo? A principal substância que existe nas pomadas de barreira é o óxido de zinco, tá? O óxido de zinco é um pó que a indústria mistura com creme e aí a indústria mistura com creme e aí faz a pomada, tá bom? Pode ser uma pomada à base de hidratante ou pode ser uma pomada à base de óleo. Geralmente as pomadas para barreira do que a gente quer da assadura são de óleo. Então, ela tem ação anti-inflamatória, ela diminuindo a vermelhidão, ela tem ação antipruriginosa, ou seja, anticoceira, tá? Ela tem ação antisséptica, ou seja, impede a proliferação de micro-organismos como os funguinhos, que a gente não quer, tá? E ela também tem ação cicatrizante. Então, dentro das pomadas de barreira, existem, assim, uma concentração diferente de óxido de zinco, tá? Temos, por exemplo, o hipoglós e temos, por exemplo, a Desitin. A Desitin é uma pomada americana que está chegando no Brasil agora, né? Recentemente, até então, só tinha a azulzinha, agora chegou a roxa. Então, o que difere a azul da roxa?
justamente a concentração de óxido de zinco. Na azul, que é o que a gente recomenda para uso diário, é 13% de concentração de óxido de zinco. Já na roxa, né, que tem lá no rótulo proteção máxima, é 40% de óxido de zinco, tá certo? Então, o que eu geralmente recomendo para as mães é que comprem a azul, tá? E aí, num caso, por exemplo, de assadura mesmo, aí a gente recomenda a roxinha com 40% de óxido de zinco na sua composição. Tá certo? Além do óxido de zinco, existe uma outra substância que vocês vão lembrar agora quando eu falar, que é o dexpantenol. É a substância do Bepantol, tá bom? Então não existe só óxido de zinco, como esse óleo para fazer a barreira, existe também a dexpantenol, que é, por exemplo, da Bepantol, ok? Então, gente, aqui eu termino o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, clica no botão curtir aqui embaixo, se inscreve no canal se vocês ainda não se inscreveram e comenta aqui embaixo. Você sabia que as fezes das crianças e a urina das crianças são prejudiciais para a pele? Você entendia a diferença entre as pomadas, pomada de barreira, pomada de assadura? Eu prometo que eu respondo o mais rápido possível. E só por último, que eu fiquei faltando de falar, é que muita gente chega pra mim com a pomada Nystatina com óxido de zinco. Gente, óxido de zinco tudo bem, mas Nystatina é pomada para tratamento de fungo. Então a gente não sabe se sua criança tem fungo associado. Então não compre para usar de forma corriqueira a Nystatina com óxido de zinco. Tá bom? Nystatina é para tratamento se o paciente tiver uma proliferação de fungo. Não é para o dia a dia. Combinado assim? Essa pomada deve ser passada pelo pediatra, porque ele vai avaliar a condição do seu bebê e vai poder lhe dizer se há uma proliferação de fungo lá que precisa da Nystatina ou não. Então, gente, fico por aqui. Foi um prazer ter vocês mais nesse vídeo e até a próxima.